Bom dia, pessoal. Bom dia. Canal Cine Santa Maria, Boca do Manta, Rio Grande do Sul, Brasil. É assim, ó. Eu estou trabalhando, mas ontem eu fiz um vídeo. Não é aquelas coisas, né? Mas eu vejo que as pessoas que assistem são pessoas que merecem, né? Merece o replay, como diz outro, né? Então, por isso que eu tô fazendo mais um vídeo da maneira que eu fiz ontem, que seria uma prosa com vocês, né? Para vocês saberem algum pouco das coisas que acontecem e por que acontece, tá? Então é assim, em Santa Cruz, eu viajei 15 anos mais ou menos. Eu sou de Santa Rosa. Hoje eu vivo em Santa Maria, tá? Vivo permanentemente. Como é que se diz? Permanente quer dizer, me estabilizei, né? Não é que eu vou sair, né? Não é que eu queira sair. Só que Deus me deu um outro caminho, mas não, tá bom aqui. Então, assim, eu viajei 15 anos. Eu alugava em Santa Cruz do Sul, eu alugava uma casa no centro, tá? Que seria na Rua Carlos Traem. E uma pessoa de Venâncio Aires, que é 30 quilômetros mais ou menos, a recém estava aprendendo a tocar acordeon e me disse assim, diz, Nelson, eu vou sempre tocar acordeon, aprender a tocar acordeon, meu professor é em Santa Cruz. Eu queria que tu desse uma olhada no meu acordeon. Eu não vou dizer quem é que arrumou, porque fica ruim, tá? Estragar os outros. E como ele estava aprendendo, né? Eu pensei, digo, esse cara vai só me incomodar, porque tem pessoas que geralmente aquela que bota defeito onde é que não tem, é aquele que não sabe tocar. Daí ele disse, eu já levei 2 vezes de volta. E a gaita veio do mesmo jeito. Daí eu disse para ele, mas homem, deve estar boa a tua gaita. Com certeza. Né? Com certeza. Mas o senhor podia, pelo mínimo, deixar eu levar aí para o senhor ver? Daí eu pensei, barbaridade, né? Digo, tá bom, então. Então traz. Aí ele levou. Aí eu olhei a gaita dele e realmente estava desafinada. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu estou aqui nesse momento fazendo colocação de corinho para Sonelli, que eu estou fazendo, e filete, é isso aí. Por isso que eu estou falando, e eu estou trabalhando e proseando com vocês. Então, eu quero dizer para vocês, né, que há poucos dias uma pessoa me ligou também, dizendo, ela deve estar assistindo. Né? Comprei uma gaita, assim. Já levei 2 vezes pro fulano e volta do mesmo jeito, desafinado. Uma coisa que eu sempre vou dizer para você, sempre. Primeiro eu tenho que ver. Primeiro eu tenho que ver para depois falar, né? Da afinação. Da pessoa não tem nada que ver.
Mas agora eu estou com 2 serviços grande que vai para 1 mês de serviço. E eu não faço questão nenhuma de apurar. Porque as pessoas são gente boa, não pichincharam, não encheram o saco, gente finíssima, né? E eu tenho que fazer com todo o amor do mundo. Então, depois, a gente vê esse acordeão para ver se é realmente, mas só mesmo estando aqui, eu enxergando, para poder falar, sair falando assim, né? Mesmo que eu já tivesse olhado um acordeão anteriormente, da mesma pessoa, e estaria desafinado, eu não posso falar de novo sem ver esse outro acordeão. Eu tenho que ver, né? Para não falar abobrinha. Mas enquanto isso, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: fazendo esta Sonelli, é que está me surgindo todas essas ideias para falar para vocês. Por exemplo, eu sempre digo que você não precisa arrancar os corinhos. Eu não arranco se está tudo bem, né? Eu não arranco os corinhos tão bom, para quê? Para arrancar? Está tudo bonitinho. E se a cola está vencida, dá para arrancar e botar os mesmos. Mas só que às vezes não dá. No caso dessa aqui, não dá, né? No caso desse acordeão aqui, não dá. Porque os defeitos piores, por que não dá, eu vou dizer para vocês. Um defeito, né, é que a pessoa bota cola demais no couro. Um defeito. Ela bota cola demais no couro. E daí, as chapinhas, ela vai tocar pouco. A gaita pode estar até afinada, mas só no arrancar o couro, e ele está colado daquele jeito, já vai desafinar, mesmo que tivesse afinado. Tá? Essa é uma das coisas que estraga a afinação. Tá? Se botar cola, não souber botar a quantia de cola no couro. Isso aqui explico no meu vídeo. Tá? E outra coisa, tá? Essa é uma das coisas, né? Outra coisa é o couro. Se o corinho não é adequado, você pode fazer ele ficar adequado, mas tem que fazer. Cortando com estiletinho, fazendo umas casinhas, umas coisinhas, você pode até arrumar ele, né? Fazendo uns cortezinhos para ele amolecer, não é o certo, mas pelo menos eu estou falando coisas que dá para fazer, não é que coisa que é para fazer, tá? E essa é, né, outra coisa, né? A cola, o couro. Outro problema que pode ser, que também estraga a afinação, é o filete. Como tem as pessoas que pagam um monte de dinheiro, cara. Um monte de dinheiro para filetinho, para botar numa gaita. Isso aqui é... Eu digo que isso aqui é... Olha, é um assalto
Deus que me perdoe, o preço que é cobrado. Por causa que um papelzinho desse aqui, ó, que eu já mostrei várias vezes, tu compra aí por R$1, R$2. Aí tu vai fazer filete para uma gaita, tu vai gastar R$1, R$2, né? Tem de 4 flexão mais ou menos, né? 4 tipos de flexão que você pode comprar, né? Tá. Aí se você vai comprar só porque é cortadinho, você vai pagar uns 80 pau, cara, para botar uns filetinhos numa gaita. O que tu vai ganhar? Tá? E depois tem uma. Ele sabe qual é a flexão do corinho que tu vai colocar. Ele tá junto para ver qual é a parte do corinho que tu vai colocar naquela parte da gaita, para saber que ele te mandou os filetes certo, adequado, para botar naquele certo lugar. Você tá me entendendo ou não? Então é assim, se você não tem noção, não adianta. Não adianta, né? Tem que ter noção. Então é até pior, né? O bom é tu ter teus filetinhos e cortar do jeito que tu quer. Às vezes tu tem que cortar mais estreito, às vezes mais largo, às vezes ocupar um filetinho, às vezes ocupar outra grossura. Então, para isso, você tem que entender um pouco, né? É uma das coisas. Falando-se de afinação. Tudo isso pertence à afinação. Seria um problema também, seria isso que eu falei, filete. Tá? Uma vez a gente inventou de colocar esse tipo de coisa aqui, que é um poliésterzinho. Ele é usado pela Scandale. Não estou falando da Scandale. A Scandale é boa? É. Tem umas que é feito com esse filetezinho. Deu certo? Nunca vi dizer que deu errado. Mas eu estou falando é de mim. É de mim. Tá? Afinemos a gaita com um cara. E daí, o meu sócio disse assim, vamos usar, Nelson, vamos usar o poliéster, que nem a Scandale usa, que a gente vai gastar menos. O corinho está muito caro. Daí nós coloquemos. Aí um dia nós fomos lá naqueles Fegarte, lá o cara estava lá, estava um conjunto com ônibus e tudo, e ele se apresentava até na televisão, e daí ele chamou lá dentro do ônibus para mostrar a gaita. Que esses poliéster que nós botamos, ele não falou que era isso, mas a gente já viu. Quer dizer, a gente raciocinou depois em casa, né? A gente nem na hora nem pensou nisso, né? Ele disse que a gaita dele tomava um suador, ficou muito frouxa depois que foi afinada. Ele estava acostumado com os corinhos, tá? Coisas que me aconteceu que pode te ajudar. Ele disse que era muito frouxa a gaita depois foi afinada. Tá na cara que foi esses poliéster. Porque esses poliéster, eles são finos. E por eles ser fino e muito flexível, ele abre demais ligeiro e fecha demais ligeiro. Isso ali dá uma frouxura. A gaita fica frouxa. Uma vez também fizemos para um cara, né? Isso ali, usamos 2, 3 gaitas, não deu mais. E daí trocamos fole dele. E ele disse que vivia dizendo que queria que nós botasse, arrumasse e botasse o fole velho de volta na gaita dele.
porque aquele fole novo ficou muito frouxo. Mas ali a gente já sabia que era o poliéster. Eles têm várias gaitas, só que eles têm cor, né? Porque eles, justamente para poder enxergar, isso aqui era o enxergar. Então eles pintam. Eu não pinto, eu tinjo. Um ou outro eu tinjo para poder enxergar, mas não é todos, né? Porque ele não fica bonito, né? Porque eles têm uma pintura que eles conseguem fazer que fica bonito. Aí eu experimentei pintar com spray, mas ele gruda, tu pode deixar secar e ele é secante. O tempo que for, ele fica grudento. E ou ele sai, começa a sair. Não deu certo. Então, eu faço um tingimento com anilina de madeira e acetona, pode ser acetona de farmácia. E daí eu dou uma tingidinha com algodão para poder enxergar. Mas ele não fica tão bonito. Essa é outra coisa. O problemático é o filete, né? O poliéster seria essa última coisa que eu falei, seria o poliéster. Eu chamo de poliéster, né? Cada um, não sei qual é o exato. Colocar numa gaita não deu certo para mim. Se deu certo para você, tudo bem. É que quem manda é a resposta do cliente, né? Então, esse negócio da afinação é uma série de coisas, não é só uma. Eu tenho que ir ligeiro, porque senão é demais. Aí vocês vê só a afinação, quantos problemas que tem, que a pessoa tem que entender. A outra coisa, meu filho, a outra coisa é a cera. A cerinha por lá de baixo, se a pessoa não sabe encerar direito, fica aquela cera por lá de baixo, caída. O couro não abre direito, ou a palheta pega na cera, né? E ainda não é por último, outra coisa que pertence à afinação. Outra coisa que pertence à afinação seria, eu fico meio atrapalhado, a cera, aí seria o aparelho. O aparelho, por certo, ele tem que ter ponteiro. Aquele que acende a luzinha, só acende a luzinha, né? Se você acha que tá bom, seja feliz. Ele tem que ter um ponteiro para parar exatamente ali onde é que tem que parar, tá? O afinador tem que ser bom. E por último, meu amigo, aí é por último. Isso eu não vou falar, porque seria a maneira de você afinar, né? Em que tipo de mesa você está afinando? Isto em questão de ponteiro ficar no lugarzinho, afinação ficar no lugar. Porque as outras coisas é porque fica muito duro, fica muito raspando, fica muito fraca a voz, mas a afinação, realmente a afinação mesmo, depende a maneira de tu afinar. Isso é tudo, tá? E essa maneira tem, que eu sei, tem uma pessoa que afina gaita para grandão mesmo, né? Eu não conheço muitos, que eu sei que faz do jeito que eu faço.
Para hoje é isso aí. Obrigado quem me acompanhou. Seja feliz. E nem eu. Tá? Fica com Deus.